A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vencemos essa semana e agora nós vamos estudar a lição de número 2. A semana passada nós fizemos a lição de número 1 da nossa escola bíblica dominical e hoje nós estaremos estudando a lição de número 2. A lição de número 2, ela tem por título As promessas de Deus para Israel. O textuário da nossa lição está lá em Gênesis, capítulo 12, e verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus, né? Israel é um povo escolhido de Deus. Claro que não é porque eles são mais bonitinhos ou são mais queridinhos. Não é nada disso. Trata-se de uma promessa, um propósito específico, né? Por que isso? Porque o Messias, Cristo, Jesus, o Salvador, ele nasceria, né, e pertenceria ao povo de Israel. E ele pertence ao povo de Israel. Então, o Salvador da humanidade é descendente do povo de Israel. Então, nesse contexto aqui, lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esse texto, ele faz parte do pacto que Deus fez com Abraão, o patriarca da nação de Israel. Deus, obviamente, cumpriu sua parte no pacto, né, no tratado que ele tinha ali com Abraão, embora Israel tenha falhado, né? Israel teve a sua parte, a sua falha, Deus não falhou. Como nós falamos na aula passada, Deus nunca falha. A parte de Deus na promessa nunca vai falhar. Lá em 2 Timóteo 2, 13, está escrito assim, ó, ainda que nós formos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, ainda que nós temos as nossas falhas, ainda que a gente não cumpra com a nossa parte, Deus vai cumprir com a parte dele. A verdade prática da nossa lição, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido em Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Lembra da aula passada, quando nós falamos sobre a soberania de Deus? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e nós somos limitados, né? Deus, ele enxerga além da curva. Deus conhece o início antes do fim. Deus, ele sempre sabe, ninguém consegue pegar Deus de surpresa. Deus conhece a nossa impossibilidade, né? A minha e a tua impossibilidade é a especialidade de Deus. É isso mesmo. Mesmo quando acontecer de uma queda espiritual, Deus sempre vai preservar um remanescente. Muitas pessoas vão cair ao longo da jornada. Muitas pessoas vão desanimar, desistir, retroceder, desviar a rota. Mas aquele que lança os seus alicerces, aquele que tem o fundamento, as suas bases firmadas na palavra de Deus, esse vai permanecer firme. Apesar dos ventos contrários, apesar das tempestades da vida, toda pessoa que tem seu fundamento na rocha, toda pessoa que está em Cristo, que está firmada em Cristo, aquela pessoa que não desvia o olhar de Cristo, que não desvia o olhar da palavra do Senhor, esse vai permanecer inabalável sempre. Então esse é o remanescente fiel, né? Esse é o que vai ficar remanescente ali, que vai preservar, que vai permanecer, né? Aquele cuja confiança está em Deus, ele vai poder usar, Deus vai poder levantar essa pessoa para proclamar a verdade do reino. Então sempre vai ter o remanescente. Sempre vai ter aquela pessoa que vai manter viva dentro de si aquela chama, né, pela vida eterna, pela salvação, pelos cumprimentos da promessa do Senhor. E esse é de fato o remanescente. É através dessa pessoa que a palavra do Senhor ela vai passando de geração em geração, é através dessa pessoa que permanece fiel, que a palavra do Senhor não morre, não deixa de ser cumprida, não deixa de ser passada, não deixa de ter pessoas que vai passada para as próximas gerações, né? Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está lá em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3, e em Romanos, capítulo 9, do verso 1 ao 5. Nós vamos ler agora. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu hei de te mostrar. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo, digo a verdade, não minto,
dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, a qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A introdução da nossa lição nos diz assim, ó: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos, antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial, cumprir o propósito divino para a humanidade. Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi e confirmada com o advento do Senhor Jesus Cristo. Hoje nessa lição, a gente vai estudar que Deus faz promessas específicas. Deus tem propósito específico, né? As promessas de Deus é diferente na minha vida, é diferente na tua vida. Deus tem promessas específicas, Deus tem propósitos específicos, né, para cada um de nós. Com relação à nação de Israel, isso também não é diferente, tá? Então, o mundo todo pode se levantar contra Israel, mas Israel vai continuar debaixo das promessas de Deus. Lógico que eu não estou querendo aqui dizer que Deus tem filho preferido, né? Que a preferência de Deus na humanidade é para Israel, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Até porque, né, a gente lê nas Escrituras que Deus sempre tratou com Israel. Toda vez que Israel saiu fora dos caminhos do Senhor, Deus tratou duramente com Israel. Então, o fato de Deus ter promessa específica com Israel não torna Israel uma nação queridinha de Deus, uma nação diferente dos outros povos. Não. Pelo contrário, né? Nós vemos que é uma nação que sempre colheu o resultado das suas boas e das suas más obras, como está escrito na palavra do Senhor, como todas as promessas que eles tinham, né, para cumprir ali, as bênçãos da obediência, as maldições da desobediência, e Deus sempre foi muito fiel com relação a isso, né? Então, nós sabemos que Israel é uma nação que vive debaixo de perseguição, ela vive tendo pessoas perseguindo, tentando extinguir a raça, né, de Israel. A nação de Israel sofre perseguição desde sempre, né? Mas a palavra de Deus deixa claro que a promessa de salvação vinha da parte dos judeus. Tinha que vir ali da nação, né, formada através de Abraão. O apóstolo Paulo vai dizer que a salvação vem dos judeus, mas Deus elegeu os gentios antes da fundação do mundo, né? Isso é glorioso. Diferente daquilo que os judeus acreditam, que a salvação vem só para eles, né? Os judeus acreditam que a salvação vem só para eles. E nós acreditamos, assim como Paulo também, né, o apóstolo Paulo acreditou que a salvação vinha através deles. Deus, ele ia prover a salvação para a humanidade através da nação de Israel, não apenas para a nação de Israel. Então, a partir do momento que Israel rejeita o Messias, rejeita, né, Jesus Cristo como Messias, como Salvador da humanidade, Deus elege os gentios para dar prosseguimento na obra de salvação que os judeus rejeitaram. E como eu tenho dito, né, as pessoas falham, as promessas não. Deus nunca falha. Então as pessoas podem ser falhas, mas sempre vai ter o remanescente e sempre vai surgindo dali um novo processo para o cumprimento das promessas de Deus. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Aqui tem 4 subtópicos e o primeiro dele: e far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação diferente de todas as outras nações, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril.
anos depois, Deus renovou sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Então aqui a gente vê que Deus escolhe Abraão, mas tinha um propósito maior sobre essa escolha, né? O propósito maior seria que desse povo, dessa nação formada a partir de Abraão, viesse o Messias, o Cristo, o Salvador, né? O Salvador da humanidade, né? Então o propósito de Deus era que Cristo viesse através da nação de Israel. Então, apesar de Israel não ter cumprido a parte dele no propósito, naquele pacto que Deus fez, Deus cumpriu a parte dele. Lá em Jó 42, 2, está escrito assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos ou dos teus pensamentos podem ser frustrados. Então Deus sempre vai cumprir a parte dele. O plano de Deus se cumpriu exatamente da forma como ele tinha planejado. Então, Israel deveria ser uma nação que ia evangelizar o mundo, Israel deveria ser uma nação que ia ser o modelo, né, a vitrine do mundo, mas Israel rejeitou o Messias e com isso os gentios foram ali inseridos nesse plano. E com isso a gente novamente vê que os planos de Deus, as promessas do Senhor não falha. Deus sempre vai cumprir. Deus nunca vai ficar frustrado numa promessa que ele faz. Lá em João 1,11, né? E veio para o que era seu, seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Glória a Deus. Então, o propósito de Deus era que o Salvador viesse e se revelasse ao mundo através da nação de Israel. E quando Deus prometeu para Abraão, partirei uma grande nação, eu vou fazer de você uma grande nação, essa era a maior riqueza de um homem naquela época. Não era bens materiais, naquela sociedade, né, não era nem na época, na sociedade em que Abraão vivia, a maior herança que um homem podia ter era ter uma descendência, deixar descendentes. Aí vem Deus e faz uma promessa como essa para Abraão, só que tinha um problema, né? Tinha alguns problemas no cumprimento, para que houvesse o cumprimento dessa promessa que Deus fez para Abraão. Sara era estéril, a mulher de Abraão era estéril, ela já tinha passado da idade, ela já não tinha mais idade para gerar filhos, a não ser mesmo que fosse por uma intervenção divina. E não seria apenas para beneficiar Abraão, porque, como eu falei na aula passada, Deus nunca faz algo grandioso na nossa vida para parar na nossa vida. É para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. E era exatamente isso que Deus ia fazer e que Deus fez por intermédio daquela família, né? De Abraão, lá com 75 anos, Sara, além de Sara ser estéril, ela ainda tinha o problema da idade, já tinha passado do período de gerar, né? E o segundo subtópico da nossa lição, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão a uma dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que Deus o faria isso com Abraão. Essa promessa foi demais significativa, pois Abraão era um filho de uma família idólatra, e Deus o escolheu para ser o pai de um novo povo que surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Então aqui a gente vai ver que Deus promete abençoar Abraão. Lá em Provérbios 10, 22 está escrito assim, a bênção do Senhor traz riquezas e ela não permite que a tristeza acompanhe. Ou a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores, né? As bênçãos do Senhor nos faz prosperar. Sempre as bênçãos do Senhor vai nos fazer prosperar. E Deus promete engrandecer o nome de Abraão. Aqui era como se Deus dissesse assim, Abraão, o seu nome vai ser conhecido. A sua história não vai morrer. As pessoas vão saber exatamente quem é você. Não importa quanto tempo passe, as pessoas vão saber exatamente quem é você, Abraão. Elas vão saber que você teve uma história. E Abraão foi chamado de o pai da fé. Por que o pai da fé? Às vezes a gente pode pensar, por que o pai da fé? Porque antes de Abraão, eu creio que Abraão nunca tinha visto falar de uma mulher estéril, já de idade avançada,
tendo filhos. E isso, talvez a Sara deixa isso claro ali na palavra de Deus, quando ela diz assim, ó, quem diria que Sara daria luz a filhos, né? Quem diria que Sara teria filhos? Quem diria que Sara ia amamentar, né? Então, eu creio que Abraão, ele nunca tinha visto falar de alguém que tivesse passado por uma situação dessa, que tivesse tido uma história como essa, de ter uma esposa estéril, de estar de idade avançada e acontecer um milagre como esse. E Abraão, ele desejava ter esse filho, ele desejava ter essa família, ele desejava dar continuidade na família dele. Então, assim, ele creu nisso com a força da alma dele, ainda que ele nunca tivesse visto falar que alguém passou por isso. Abraão creu. E aqui a palavra de Deus está dizendo que por causa disso, porque Abraão creu, o nome dele foi conhecido. Porque Abraão creu, ele fez uma história, houve uma história entre ele e Deus. E nós? Nós temos tantos exemplos na palavra do Senhor e às vezes a gente chega a duvidar. Às vezes Deus faz uma promessa e como ela está demorando, a gente chega a duvidar. A gente pensa até em desistir no meio da nossa caminhada. Abraão não tinha parâmetro nenhum, mas ele creu. A gente tem toda uma Bíblia, as Escrituras, onde a palavra de Deus diz que ela foi escrita, né, para nos ensinar, para servir de manual na nossa vida, para a gente entender que ali o que deu certo vai dar certo na nossa vida se a gente praticar, e o que deu errado vai dar errado na nossa vida se a gente praticar também. E essa fé de Abraão fez Abraão ser uma bênção. As atitudes de Abraão, né, os resultados que Abraão teve, através da fé dele, alcançou outras vidas e abençoou outras vidas. Eu não tenho dúvida que se nós estamos aqui é porque Deus tem um propósito na nossa vida também. Deus quer abençoar outras pessoas através da nossa vida também. E para isso nós precisamos crer, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos passar pelos processos, sermos vitoriosos e através da nossa vida, outras vidas serem alcançadas, serem abençoadas. Como eu tenho dito, a bênção não é para parar em nós, é para a gente se encher e derramar, né? Lembra que Jesus disse assim, ó, maior é o que serve, melhor é dar do que receber. Então, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, ela nos transforma, ela transforma a nossa vida para que outras vidas sejam transformadas através de nós. E a gente, quando lê a história de Abraão, a gente vai vendo que em todo lugar onde Abraão passava, ele edificava altares. E em todo lugar por onde ele passava, ele deixava um legado de bênção para aquela região, para aquele local onde ele passava. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. E as pessoas viam a bênção do Senhor sobre a vida dele e ele abençoava as outras pessoas por onde ele passava. Era impossível não reconhecer que Deus estava com Abraão. E eu creio que se nós mantivermos a nossa vida no altar do Senhor, estivermos sempre edificando altares para o Senhor, Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E através da nossa vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. O nosso terceiro subtópico. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que o auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Aqui Deus faz uma outra promessa, né? Uma promessa de bênção e uma promessa de maldição. E eu tomo isso como um princípio assim na nossa vida. Já trago assim como uma aplicação prática, né, para a nossa vida, para a gente nunca amaldiçoar ninguém, para a gente sempre abençoar as pessoas, independente de quem seja, independente do que elas tenham feito, independente de qualquer coisa, nós devemos sempre abençoar. Cabe a nós abençoar e nunca amaldiçoar. Existe uma lei bíblica que é a lei da semeadura e da colheita. E se nós podemos abençoar, se nós podemos escolher bênção, por que iríamos escolher maldição, né? Então eu creio que nós podemos abençoar todas as pessoas. Não custa nada e ainda vem retorno para a nossa vida. Glória a Deus. Vamos tomar esse princípio glorioso para a nossa vida e sempre abençoar, nunca amaldiçoar, para que nós estejamos sempre debaixo das bênçãos do Senhor. Glória a Deus. O quarto subtópico da nossa lição. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Essa promessa é considerada uma segunda profecia nas Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que as bênçãos espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Isso significa que Jesus vem da descendência de Abraão. Através de Jesus Cristo, através de Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então aqui tem uma promessa que dependia apenas de Deus, o cumprimento dela. E ainda que Israel fosse infiel, ainda que Israel desobedecesse, ainda que ele sofresse a consequência das desobediências dele, foram levados para o cativeiro, tiveram todas as suas consequências, ainda assim, o Messias, Jesus Cristo, veio da descendência de Abraão. Ainda que Abraão tenha rejeitado Jesus, isso não interfere, não muda o fato de Jesus ter vindo da descendência de Abraão. Jesus é judeu e vem de Abraão. Então, todas as famílias da terra vão ser benditas por intermédio de Jesus, do Messias, que vem da semente de Abraão. Glória a Deus. E o segundo tópico da nossa lição, outras promessas a Israel. Aqui nós também vamos ter 4 subtópicos, e o primeiro deles, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além de ser estéril, o pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Como eu falei anteriormente, né, a maior riqueza de um homem, a maior herança que um homem podia deixar era filhos. E Sara, além de estéril, também já estava com uma idade avançada. Ali só Deus mesmo poderia mudar a circunstância de Abraão. Só Deus podia agir naquela situação de impossibilidade na vida daquele casal. E a gente vê ali que Abraão e Sara, eles ainda tentaram dar uma ajeitada, tentaram dar uma ajudazinha para Deus, né? Isso é normal, a gente sempre faz. Então ali quando o casal tentou dar uma ajuda, Abraão pegou a serva, teve um filho através da serva. Deus vem e diz, não é esse. Abraão sugere que fosse através do servo, e Deus disse também, não é isso. Então ali Abraão teve que se aquietar, ficar ali calmo, e esperar que isso viria da parte do Senhor. Assim como na nossa vida. Quando a gente está diante de uma situação muito complicada, muitas vezes a gente também quer dar uma ajudazinha, né? E quando isso não é possível, da nossa parte nós precisamos crer. Assim como Abraão creu e viu o milagre acontecer. Ele tocou no milagre dele. Vamos para o segundo subtópico da nossa lição. A promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece das suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou para Isaque, que se casou. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então vamos lá. Deus cumpre a promessa na vida de Abraão e nasce Isaque. E aí Isaque casa com Rebeca, e a Rebeca também era estéril. Isaque com certeza conhecia muito bem a história dele, conhecia o milagre, né, que ele era um milagre, e ele provavelmente conhecia muito bem essa história, já tinha passado por experiências gloriosas com Deus junto com seu pai. Então Isaque, ele não tinha dúvida, ele perseverou na mesma crença de Abraão. Então ele orou ali incessantemente por Rebeca, e 20 anos se passaram e a Rebeca engravidou. E aí ela teve os 2 filhos, né, os gêmeos, Esaú e Jacó. E aqui a gente vê que não é porque Deus prometeu que a coisa vai ser fácil. Muito pelo contrário, né? Às vezes até que parece que piora. Quando Deus faz uma promessa e a gente começa a ir rumo àquela promessa, parece que a coisa vai piorando ao invés de melhorar. Mas nós não podemos desistir. Muito pelo contrário, precisamos fazer exatamente como Isaque fez.
perseverou na oração, orou incessantemente por 20 anos e o milagre veio duplo, glória a Deus. E o terceiro subtópico da nossa lição, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa e, por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu o direito da primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva, Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, fazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, Diná. Então aqui fala a promessa renovada. Eu creio que Deus nunca vai deixar as promessas dele morrer dentro de nós. Ele sempre vai estar renovando isso dentro de nós. Cada vez que a promessa do Senhor parecer que está demorando, e muitas vezes quando parece que está demorando, a gente começa a tentar tomar outros rumos, desistir daquilo, achar que não vai acontecer. Deus vai renovando isso dentro da gente. Deus vai renovando e a nossa força vai sendo renovada e nós vamos ficando firmes sem desistir, reposicionando para não desistir. Toda vez que Deus renova as promessas dentro de nós, isso nos leva a perseverar. Olha bem aqui, ó. Deus faz uma promessa para Abraão. A gente vai ver que Isaac perseverou nessa promessa, permaneceu firme ali, orando incessantemente, né? Para que parte daquela promessa fosse um estágio, né? Era como se fosse um estágio mesmo, uma parte daquela promessa se cumprisse ali. E agora vem Jacó, parece que está tudo perdido e Deus renova as promessas na vida de Jacó também. A gente vai ver que Jacó ele tinha uma sede por essa promessa, ele era desesperado para aquela promessa, para ver aquela promessa. Ele tinha assim dentro dele uma fome para ver aquela promessa, e nem foi nele que aconteceu, né, de ver a promessa sendo cumprida. Quando Jacó desce para o Egito, ele desce com 70 pessoas, era bastante, né, porque o patriarca, o avô dele, o Abraão, começou com um filho, né, com Isaac, e depois o pai dele teve 2, e agora Jacó já tinha 70 pessoas, mas não estava nem perto daquilo que Deus prometeu para Abraão. Deus tinha prometido uma multidão para Abraão. Tem uma passagem que Deus chama Abraão e diz assim, olha para o céu e vê se você pode contar as estrelas, assim vai ser a sua descendência. E a gente vai vendo que essa confiança, essa fé vai também passando de geração para geração. José confiou tanto que aquela promessa ia acontecer, que aquilo ia se realizar, que Deus ia tirar o povo dali, ia dar aquela terra, ia dar essa nação, que ele disse assim, quando ele morreu, não deixa meus ossos ficar aqui. Leva, quando Deus for cumprir a promessa, não me deixa aqui, me leva para a terra da promessa. Que fé gloriosa! Que nós possamos ser perseverantes assim e nunca duvidar daquilo que o Senhor, das promessas que o Senhor faz na nossa vida, na minha e na tua vida. Nós podemos ter certeza, nós precisamos ter essa certeza e sem ter dúvida que o Senhor vai renovando. Uma aula como essa é a renovação das promessas do Senhor, que a gente possa lembrar tudo aquilo que Deus prometeu para nós e perseverar, ainda que pareça que está demorando, que nós possamos perseverar, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para o nosso quarto subtópico aqui, a promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi, o Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E lá em Hebreus 11 está a galeria dos heróis da fé. Do que se trata essa galeria de heróis da fé? Foram aqueles homens que acreditaram na promessa, fizeram parte da promessa e morreram sem ver o cumprimento da promessa, mas deixaram um legado de fé. Deixaram um legado de fé para a descendência deles, deixaram um legado de fé para nós, homens que nos inspiram a ter certeza que Deus jamais vai falhar.
E tudo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. E a gente vai ver que muitos séculos se passaram depois que Deus fez essa promessa para Abraão. E aconteceu exatamente. Deus vai renovando, né? Deus vai renovando, renovando. Aí a gente já vai ver lá o profeta Isaías. E exatamente como Deus prometeu, exatamente como Deus falou, aconteceu. Jesus nasceu exatamente como o profeta Isaías tinha falado, como o Senhor tinha falado para ele, como da maneira como o Senhor renovou ali, pela boca do profeta. Jesus nasceu exatamente da maneira como estava escrito. E nós estamos debaixo de uma promessa, que é o arrebatamento da igreja, a volta do nosso Senhor para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E cabe a nós não deixar essa promessa morrer, plantar isso nas próximas gerações, estarmos aqui cientes, renovando essas promessas de Deus todos os dias na nossa vida e não deixar a próxima geração desacreditar da promessa. Deus é fiel, Deus vai cumprir a sua promessa. Cabe a nós nos relacionarmos com Deus e passar para a próxima geração toda a confiança de que o Senhor Jesus vai voltar. E o nosso dever é manter essa chama acesa. A certeza de que essa promessa vai se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso último tópico da nossa lição. O terceiro subtópico diz a promessa de salvação para Israel. Aqui nós temos 3 subtópicos e o primeiro deles, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas? Elas são revogadas? De fato, Israel permanecia em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o Messias verdadeiro. Aqui nós vamos ver que Deus cumpriu tudo o que ele prometeu. Israel falhou, mas a palavra de Deus não. Aquilo que Deus prometeu, ele se manteve firme e foi até o fim. Ainda que nós formos infiéis, Deus vai ser fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Como eu falei na aula passada, a fidelidade de Deus faz parte do caráter de Deus. Israel deveria cumprir o seu papel de sacerdote, né? Ser o sacerdote das nações. Mas Israel falhou. Mas e daí? Daí que quando a gente falha, quem deixa de desfrutar das promessas do Senhor somos nós. Porque as promessas vão acontecer. E nós é que deixamos de desfrutar quando nós falhamos. Assim como aconteceu com a nação de Israel. Israel não se submeteu ao Senhor. Israel não confiou em Deus. E por isso eles não estão desfrutando dessa promessa gloriosa. E não foi por falta de exemplo. Lembra da nação que saiu do Egito e morreu no deserto? Porque não confiou naquilo que o Senhor tinha falado? Não confiou nas promessas do Senhor? Não confiou nos milagres? Não confiou naquilo que eles viram? Novamente se repetiu no nascimento de Jesus e na vida de Jesus, né? Tudo aquilo que eles estavam vendo no deserto, eles rejeitaram. E por isso toda aquela nação pereceu. E nasceu um outro povo. Nasceu uma nova nação. Uma nova geração, né? E aquela outra geração, a geração nova, que veio daquele povo que não acreditou, que duvidou, foi a geração que tomou posse da terra prometida. E não foi diferente. Jesus veio, fez milagres, mostrou maravilhas na frente deles, e eles duvidaram, não acreditaram, e por isso não estão desfrutando das promessas do Senhor. E aí estamos numa nova geração, né? Nós somos essa nova geração. Hoje, nós, os gentios, somos os bem-aventurados, né? Como Jesus disse, bem-aventurados que não viram, mas creram. Mas eles não creram, falharam, a promessa está de pé. Continua aqui. O segundo subtópico, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão numa situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Então, o apóstolo Paulo era um judeu e ele realmente demonstrou essa tristeza profunda
pelos judeus que não acreditavam em Cristo, não acreditavam no Messias. Tem judeu que está mais de 2000 anos atrasado no tempo. Ele ainda acredita que o Messias vai chegar. E é por isso que a gente precisa ter cuidado muito grande com a incredulidade, porque a incredulidade ela cega. Às vezes a situação está diante de nós, está diante dos nossos olhos. Às vezes o nosso milagre, né, está diante de nós, diante dos nossos olhos, e a gente está ali, rejeitando, negando. Quem já não ouviu falar que muitas vezes a gente olha o presente pelo embrulho? De repente não está embrulhado bonito, não é daquilo, não é do jeito que eu estava esperando, e eu não faço questão nem de abrir para ver o que tem dentro, né? E com isso a gente acaba deixando de desfrutar de coisas maravilhosas, a presença do Senhor, de promessas gloriosas. Me lembro de Agar. Lembra de Agar quando ela foi-se embora com Ismael e ali o menino começa a chorar porque está com muita sede e ela deixa Ismael para morrer e então ela se afasta dele e ela começa a chorar ali e ele também começa a chorar, né? Ele está achando ali que vai morrer e tem uma parte que em um determinado momento diz que quando ela olhou, ela estava diante de um poço. Ela estava em frente do milagre, mas estava com os olhos fechados. E muitas vezes isso está acontecendo na minha e na tua vida. Às vezes a gente está diante do nosso milagre, mas por incredulidade, porque a gente acredita que vai morrer, porque a gente acredita que aquilo não vai acontecer, nós deixamos de desfrutar. Que nós possamos nos renovar. Que seja uma lição para a gente ter como renovo na nossa vida. Possa confiar plenamente no Senhor. Confiar que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para fazer na minha e na tua vida. Caminhando para o final, o nosso terceiro subtópico, a promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filho, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus, bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam com sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado filho de Deus, o que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião para isso. Vamos lá. Deus tem uma promessa para a nação de Israel. Essa promessa é uma aliança, um pacto. Isso não morre, não acaba, não tem prazo de validade. Vai se cumprir. Ainda que demore, vai se cumprir. Então, Israel desde sempre ele sofre a rejeição, ciúme das outras nações, dos outros povos, mas existe uma promessa na vida de Israel, existe uma promessa na vida daquele povo. Já tentaram exterminar, já tentaram acabar com os judeus, mas eles não dão conta que tem uma promessa de Deus sobre a vida deles. Um pacto de Deus com a nação de Israel. O remanescente de Israel será salvo. Lá em Jó 42, 2, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Deus tem um propósito com o povo de Israel. Deus tem um pacto com aquele povo e vai se cumprir. E não é diferente na minha e na tua vida. Aquilo que Deus prometeu para mim, para você, vai se cumprir. Ainda que pareça que demore, Deus vem renovando, Deus vai restaurando isso dentro de nós, renovando essa promessa dentro de nós. Por isso nós não podemos desanimar. Então, renove a sua esperança no dia de hoje, renove as promessas do Senhor na sua vida, sinta as promessas do Senhor sendo renovadas na sua vida no dia de hoje. Creia que Deus não falha. Glória a Deus. Glória a Deus por essa lição maravilhosa. Que Deus abençoe demais a sua vida. Tenha uma semana abençoada. Foi um prazer imenso servir.